Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas pra você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Augusto Análise Gráfica. E aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando a análise gráfica e análise técnica para ter uma melhor assertividade. Regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, hoje é aquele dia especial, né, pessoal? Domingão da marcação é o dia que a gente faz as marcações no gráfico de maneira precisa para que a gente possa extrair um lucro do mercado, né? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiramente, né, eu estou vendo uma região muito longe, né, uma macro região. Eu vou marcar uma resistência aqui, vou duplicar a linha e vou colocar um suporte aqui. O que é uma resistência e o que é um suporte? Resistência é o momento onde os vendedores estão posicionados ali, eles possivelmente podem fazer as suas operações, né, a partir dali. O suporte. O suporte é uma região onde os compradores ficam posicionados para fazer as suas operações. Olha só. Toda vez que o gráfico tocou no suporte, ele subiu. Tá vendo? Com a intenção dos compradores, né, de fazer os seus lucros. Temos também aqui uma região de LTB, tá vendo? O que é uma LTB? É a famosa linha de referência, linha de tendência de baixa. Ok? Então, ali também, ela também tem uma função especial. Toda vez que o gráfico chega até ela, ela indica que vendedores estão posicionados para fazer os seus lucros. Então, você está vendo aqui que os vendedores realmente, ó, eles fazem a movimentação. Só que o que está acontecendo aqui embaixo? Né? Aqui embaixo houve um candle de impulsão aqui, quebrando a LTB. E está havendo, ó, uma gênese de movimento. Por que uma gênese de movimento? Porque até esse momento aqui, ó, até esse momento, era um canal de baixa que estava funcionando aqui, ó. Olha que interessante. Era um canal de baixa. Só que a partir desse momento não é mais um canal de baixa, porque teve a estrutura quebrada por um candle de impulsão. Então, essa gênese de movimento, ela me aponta que eu estou em uma tendência de alta. Se eu colocar uma LTA aqui e a outra LTA aqui, ó, eu vejo que eu estou basicamente dentro de um canal de alta e eu preciso operar comprado. Tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, análise perfeita. Né? Então, vamos para a próxima para bater a meta. Vou pegar aqui, ó, um Euro JPY. Então, Euro JPY, vamos começar aqui as marcações. Eu vou colocar aqui uma região de resistência. Ó, recapitulando, hein? Resistência é aquela região onde os vendedores estão posicionados. Toda vez que o gráfico chega na resistência, os vendedores assumem a dominância, tá vendo? E a região de suporte? A região de suporte é a região onde os compradores são posicionados para fazer o seu lucro lá. Toda vez que o gráfico chega no suporte, o comprador entra, tá vendo? E o que está vendo aqui? Está vendo aqui? Uma rejeição bem na região de suporte. Então, eu aposto que essa rejeição aqui, ela reverta o gráfico, tá? Então, agora que eu estou analisando o macro, o que eu estou vendo aqui, ó? Lá em cima, uma resistência mais alta. E aqui embaixo, um suporte. Tá vendo? Mais baixo aqui. Então, o que eu estou vendo?
o gráfico fez um falso rompimento aqui, está trabalhando com falsos rompimentos. Então, logo, eu já entendo que aqui é uma zona de liquidez. Ok? Já estou compreendendo que é uma zona de liquidez. Binárias. Euro JPY é o par da moeda. Fomos surpreendidos, ó, por um rompimento. Tá? Porém, repare bem nesse rompimento, pessoal, que ele tem uma característica peculiar. Se eu coloco uma LTB aqui e a outra LTB inferior aqui, eu começo a detectar que ele está buscando um outro patamar. Ó. Tá vendo? Então eu já fiz a venda, porque é um candle de impulsão. Candle de impulsão não negocia. Né? Já fiz até uma defesinha aqui. Então o que, que eu espero? Né? Eu espero que o movimento vendedor ele faça o caminho que ele começou a fazer a partir daqui. Né? A gente tomou um nós para uma mudança de comportamento do gráfico. Tá? É só aguardar, tá? Mais 9 segundos. 8, 7, 6. É uma recuperação de perda, tá? Que a gente está fazendo. E pronto. Recuperamos a perda. Tá? Então, olha quanta coisa que a gente teve que fazer para poder fazer uma análise precisa aqui. Colocar várias linhas, suporte, resistência, mapear o micromovimento, colocar LTBs superiores e inferiores, e ainda fomos surpreendidos por uma mudança de comportamento do gráfico, após uma grande rejeição ali. Tá? Então, isso mostra que, por mais perfeita que esteja sendo feita a sua análise, pode ocorrer uma mudança de comportamento e você pode entrar justamente num rompimento após um padrão acontecer. Né? Que padrão que eu tô falando para vocês? É o padrão de rejeição aqui. Ó. Okay? Então, você vai precisar então estudar com a gente. Por quê? Porque aqui nós ensinamos você a entender isso e a recuperar sua perda, sabendo que o gráfico simplesmente só mudou o comportamento, mas não quer dizer, né, que você vai tomar loss na sua próxima operação. Tá bom? Vou pegar agora um euro GBP para a gente bater a meta. Se a gente não bateu no euro JPY, a gente vai bater, né, no euro GBP. Pode ter certeza. Tá? Então vou começar marcando aqui. Ó. Região de suporte. Vou duplicar a linha. Região de resistência. Aqui eu tenho outra resistência. O gráfico está espreitando ela. Tá uma tendência estreita de alta acontecendo aqui embaixo. Aqui, ó. Olha só. Está havendo como se fosse um martelo nessa região, mas falta preenchimento de área. Tá? Então foi uma tendência de alta que saiu a partir daqui desse suporte. Estou vendo, né, que essa resistência aqui, ó, ela fez o movimento comum dela, que era um throwback. O gráfico rompeu para baixo. Só que, olha só, assim que ele apronta uma LTB aqui, ó, acontece essa quebra de estrutura e essa movimentação de alta, né? Então, olha só que interessante. Parece ser um martelo. Será que é um martelo? Eu vou aplicar uma venda agora porque eu estou vendo um preenchimento na região, ok? E o gráfico ele adentrou a região de oferta aqui, ó. Toda essa área é uma região de oferta, tá? Então o que eu espero?
eu espero que o movimento reverta a partir daqui, ok? Mesmo com essa quebra de estrutura, ele vai reverter, tá? Pode anotar aí, tá certo? Não quer dizer que porque houve um candle comprador depois de um martelo, ele vai continuar, né? Então, o movimento pode reverter sim a partir daqui, descer com muita força. Ó, e agora nós temos o martelo verdadeiro, tá vendo? Esse é o martelo verdadeiro. Ó. Depois a gente vai analisar ele, se realmente ele vai continuar descendo, tá? Porque aqui só foi uma faísca, né? Esse é o filho do... Esse é o martelinho e esse é o martelão, tá? Daqui a pouco a gente vai ver se realmente ele vai funcionar e tacar o gráfico para baixo, tá certo? Como previsto aqui. E batemos a nossa meta, tá? Batemos a nossa meta. Então vamos agora para o Point of Fix, para a gente explicar as entradas. Essa entrada aqui foi bonita, né? Foi legal essa entrada aqui. Eu tenho aqui nesse momento um canal de alta. Eu apliquei uma compra. Canal de alta e apliquei uma compra. Por quê? Tem um candle de impulsão aqui, ó. Esse candle de impulsão, o que ele fez? Ele quebrou a estrutura de um canal de baixa, tá? Ele quebrou. Então, se ele quebra a estrutura de um canal de baixa, pessoal, esse canal de baixa ele indica o seguinte: os vendedores já não estão mais dominantes nesse momento. Então, eu tenho que trabalhar com quem está dominando. Quem está dominando? Os compradores. Ok? Olha só, tem todos os indícios para poder executar uma compra, porque eu estou dentro de um contexto com LTAs. Tá vendo? E aí falta espaço de preenchimento, né? Mas repare que depois ele perdeu a força. Ó. Esse canal de alta acabou também perdendo a sua vez. Assim como esse canal de baixa perdeu. Então, a partir daqui, está vendo uma nova figura gráfica. Tá bom? Olha lá. Essa entrada aqui no EuroJPY, como interpretei ela? No micro movimento, ele fez uma negação aqui, que é incomum, ok? Teve uma negação ali nessa região de suporte, ok? Então, olha só, o gráfico estava descendo forte? Não estava. Ele sai da região de resistência, temos aí como se fosse um pullback mal feito, depois tem uma continuidade e depois vem a negação. Então, se realmente era um pullback, eu estaria vendo aqui um candle com muita força. Nessa área. Não que esse não tenha força, claro que tem. Mas ele está respeitando realmente a região de suporte. Então, por isso, eu, Augusto, mesmo estando em um canal de baixa, eu preciso atuar, trabalhar dentro de um contexto. E qual era o contexto? Participação, acumulação. Ok? Eu precisava acreditar que essa acumulação ela poderia fazer um movimento a partir daqui para depois descer. Ou alcançar a região de LTB para depois descer. Tá vendo? Fui surpreendido por uma mudança de comportamento. Tá? Ok. Se o gráfico mudou o comportamento, o que eu preciso fazer? Uma nova análise. Que análise que é? Essa negação simplesmente não tem força para segurar o movimento, então o movimento vai continuar. Então, essa tendência estreita de incerta até aqui, ela começa a se tornar certa a partir daqui, pelo menos dando a vitória para a gente.
Mas repare que ela também não está tão forte. E aí temos uma falha de penetração de estrutura aqui. Ok? E esse canal de baixa também está deixando de existir, por causa que aqui nós temos uma quebra de estrutura. Tá? Então o canal de baixa é tão bonito, né? Estava descendo, ó, fazendo seus ciclos. O que ele faz? A partir daqui ele deixa de ciclar e tem a sua estrutura quebrada. Ó. Vendo? Está chegando no finalzinho do canal de baixa, pessoal. O finalzinho, tá? Mas o mais importante que eu digo para vocês, tá? Melhor que você tomar um loss é saber recuperar ele, fazendo análise valer a pena, tá bom? E no EuroGBP a gente entra com maestria aqui, né? Olha lá o martelo. É um martelão ou não é? É um martelo verdadeiro ou não é? Claro que é. Tá? Repare, o gráfico ele sai dessa região de suporte, ele faz toda essa trajetória, depois ele sobe em tendência estreita de alta, tá vendo? E aqui ele alcança o alvo pela primeira vez, tá? Então, ó, ele toca na região de oferta, então aqui nós temos uma big região de oferta, ó. Então, ele toca na região de oferta, e aí o que acontece na resistência? Resistência é a mesma coisa que a região de oferta, tá? Vendedor entra em ação. Você está vendo aqui o vendedor. Aqui ele nem chega a tocar, tá vendo? Ele só toca com o pavio, mas já é repelido e o vendedor entra em ação novamente. E aí o vendedor faz um movimento que enseja um canal de baixa. Aqui. E realmente acontece esse canal de baixa. A dominância dos vendedores está muito forte. O gráfico já foi 2 vezes para resistência. Só que, como nada é do jeito que a gente quer, né? Porque se a gente fosse querer aqui indicar alguma coisa, a gente aproveitaria esse canal de baixa, quebraria estrutura para baixo ou respeitaria aqui e continuaria descendo ele. Está muito bonito esse canal de baixa, né? Está muito bonito. Mas nada é do jeito que a gente quer, né? Então, é do jeito que o gráfico quer. Então, o que acontece nessa área? Uma ignição que leva o movimento a quebrar uma estrutura e esse canal deixa de valer, né? Porque tem uma gênese de movimento acontecendo aqui. Só que agora eu quero aproximar para vocês verem. Eu só fiz a trajetória do gráfico para você entender certinho. E menos provável era ele voltar para essa área aí, porque já tinha tocado 2 vezes lá, né? Então, o que acontece aqui? Quais são os elementos que eu tenho aqui? Preste atenção agora. Preste atenção que você vai ver. Ó. Tendência de alta. O micromovimento. É terciário agora, hein? Final de movimento aqui na região de resistência. O final de movimento aqui, ó. É um padrão. O final de movimento é um padrão. E é por isso que você está vendo o martelinho aparecer aqui, ó. Só que repare, né? Vamos colocar o martelinho filho, né? Martelinho filho, né? Que ele é um filho do martelão, né? Então, repare, por que ele é um martelinho filho e eu não fiz nada? Por quê? Porque ainda está havendo espaço de preenchimento na região da resistência. Muitos traders já é um martelo, vai entrar vendido, está na região de resistência. Tomou loss, tá vendo? Então tem espaço de preenchimento. Ó. Espaço de preenchimento.
Então, se tem espaço de preenchimento, esse martelo vai ter problema, esse martelinho filhote aí, tá? Então, o que acontece? O comprador, mesmo apresentando o final de movimento ali, ele vai lá e dá o último suspiro. Ele tenta preencher a região de resistência. Meia boca, né? Ele já tenta quase perdendo, né? Ele tenta quase perdendo. E o que eu faço? Operação imediata. Olha o que aparece, o martelão pai. Tá? Então a nossa vitória foi uma vitória muito bonita e muito técnica, porque esse preenchimento ele foi exato, tá? Mesmo não preenchendo toda a região. Tá? Mas ele invadiu a região de resistência, ele invadiu. Tá? E como eu já estava vendo o martelinho filho aqui, querendo ter força para poder jogar o gráfico para baixo, eu sabia que ia ter alguma interferência ali, né? Afinal, como eu comecei o vídeo falando para vocês, quem fica na região de resistência? O vendedor. O vendedor fica posicionado para fazer o lucro. E aqui a gente vê o martelão pai. Martelo pai. E a partir do martelo pai, sim, a gente tem o efeito que a gente queria ver aqui. Tá entendendo? E aí o gráfico vai com tudo para baixo, com toda a confiança, porque é o martelo pai. Né? Eu estou só brincando, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. O gráfico, ele sempre vai mostrar para você a hora certa de você entrar. Ele fala com você o tempo todo. Nessa hora aqui, o gráfico falou assim para mim, olha, é um martelinho filho, tá? Martelinho filho talvez não tenha tanta força para jogar o gráfico para baixo. Espera mais um pouco. Tudo bem, gráfico. Espera mais um pouco. Agora é um preenchimento, tá? Pode entrar se você quiser. Já tá no limite. E aí o gráfico presenteia a gente com esse martelão aí, impulsionando todo o movimento para baixo. Olha que coisa mais top, pessoal. Quer encerramento de semana com chave de ouro igual a essa? Não tem. Nem no cinema não tem uma igual a essa, né? Então ele entrega um presente pra gente aqui para você ver realmente. Nem sempre quando aparece um padrão, aquele padrão está sendo validado. Porque de acordo com o contexto existe ainda mais um pouquinho de movimento para acontecer antes que ele se torne válido. Entendeu? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like se você gostou. Se inscreva no canal se não é inscrito. E analisar o gráfico é viver o mercado. Nos vemos amanhã novamente em mais um dia de operações. Tamo junto e até mais!